Essa é uma pergunta linguística e tem ela levou-me imediatamente para uma pequena história. Imagina que estamos nesta sala, que temos 20 pessoas nesta sala e cada um de nós tem uma pinta na testa, que sabemos nós, mas as pessoas que estão na sala não sabem, que quem tem uma pinta vermelha é porque está doente e quem tem uma pinta preta é porque está saudável. E agora imagina que na sala das 20 pessoas que lá estão, 19 têm pinta vermelha e uma tem pinta preta. Como eles não sabem o código de cores, quem é que está doente naquela sala? Para aqueles que estão na sala, quem é que está doente? E eu penso que a estrutura que nos permite responder a esta pergunta é a mesma que está por trás da pergunta, da afirmação. De facto, a ideia da verdade é uma ideia socialmente construída, não é? A verdade é uma convenção que um grupo adota, não é? E se aquele grupo das 20 pessoas adotar a ideia de verdade que quem tem a pinta vermelha é quem está saudável, pois eles vão viver com essa consequência, com a consequência disso, não é? Mas por hipótese, se eles aceitarem que o vermelho é o que está doente, qual é a consequência que isso traz também? Talvez o mais útil para os tempos que vivemos não é nós procurarmos o consenso para estabelecer afirmações, mas antes nós cultivarmos a diferença para percebermos o que são afirmações. E, portanto, este exercício de não fazer do que é diferente algo que se exclui, mas, pelo contrário, algo que celebra e traz e que ilumina a nossa maneira de entender e ver e refletir sobre. Não sinto isso, não deve ser isso. Cada uma das pessoas da multidão deve saber que não há isso de certeza. Há aquilo que nós conseguimos construir em conjunto e aquilo que devemos fazer é chamar as múltiplas opiniões sobre aquela afirmação por forma a nós descodificarmos o que é que ela significa para cada um de nós e aceitarmos que há múltiplas interpretações, não é? Que não há só a nossa, que não há só a nossa maneira de ver a coisa. E se nós celebrarmos isso, a diferença vai emergir naturalmente e essa diferença vai iluminar o que é que faz sentido em cada momento para aquele conjunto. O que está na base da afirmação, sinto, o que está na base da inquietação da nossa pergunta é essa ideia de encontrar uma verdade única. E eu não sinto que seja isso que nos serve hoje. E, inclusive, sinto que nós temos que co-criar sistemas que permitam as várias verdades e não apenas uma verdade. E não a maioria, há um filósofo que eu não me recordo o nome que diz que a democracia começa no momento em que nós exercemos o voto, que a democracia acaba no momento em que nós exercemos o voto, e eu partilho dessa ideia. A democracia é tudo o que está antes disso, e é esse efeito de nós podermos em autenticidade refletir sobre as diferentes opiniões e trazê-las e saberá-las, não é? E depois tomaremos as decisões que temos que tomar, mas não no sentido de que vamos caminhar para uma verdade e que vamos fazer com que os outros tenham que aderir a essa verdade, quer queiram, quer não. Não nesse sentido. Há um tempo atrás, participando numa conferência, teve comigo a refletir sobre um tema provocado pelo orador. Ele dizia que há pelo menos 10.000 anos que não há evolução do nosso cérebro. Especula-se se é um bocadinho mais para trás, um bocadinho mais para a frente, mas vamos dar por adquirido que há uma quantidade de anos que não há evolução do nosso cérebro. No entanto, desde então, há um monte de coisas que se alteraram, não é? Há 10.000 anos esta parte,
nós conseguimos inventar países, sistemas democráticos, conseguimos inventar métodos como a filosofia, como a ciência, inventamos tecnologias para todas as áreas, para todos os domínios. No entanto, o nosso cérebro aparentemente não evolui há pelo menos 10.000 anos. Especula-se hoje que provavelmente há indícios que pode estar a haver uma evolução, mas a pergunta que se relaciona com essa pergunta que tu me fizeste é porquê que não evolui? E a minha especulação, a reflexão que me dei a fazer então, é que não evolui porque não há necessidade de evoluir, porque nós descobrimos a suprema tecnologia, que foi a linguagem. Através da linguagem nós constituímos-nos como humanos e esse permite uma coordenação diferente das nossas ações. Portanto, a construção social que nós temos estado a fazer a partir daí, os sistemas de construção social e a sua organização, são a chave, no meu entender, para a não evolução do cérebro. E, nesse sentido, a humanidade não precisou de fazer evoluir o cérebro porque encontrou formas de se organizar e de usar muitos cérebros, ter uma rede de cérebros à sua disposição. E isso foi particularmente interessante num tempo de abundância, num tempo em que nós podíamos escolher os frutos das árvores e comer. Parece que estamos a chegar ao fim desse tempo, em que os frutos estão na árvore e a gente colhe e come. E então talvez seja uma pista para estar a explicar porque que o nosso cérebro pode estar a evoluir agora, porque estes sistemas de organização que nós criamos ao longo destes 10.000 anos, vamos assumir esta data, já não estão a servir, serviram para uma população relativamente baixa, mas já não estão a servir assim que a gente entrou na fronteira dos bilhões. Não é? E portanto, com isto, na prática, estou a dizer que há coisas que o indivíduo não consegue fazer. Eu acredito que o indivíduo é uma criação do coletivo, da sociedade. O indivíduo se cria a partir da linguagem que o coletivo foi estabelecendo ao longo do seu tempo e da sua história. E, nesse sentido, nós somos, em primeira instância, uma criação do coletivo, uma criação do social, do grupo. Somos um fenómeno social. E é incontornável essa ligação. Nós nunca existimos sozinhos, simplesmente tivemos a ilusão que existíamos sozinhos durante alguns anos. Poucos no contexto da evolução da humanidade, felizmente. Vamos ver se não os suficientes para nos abalar esta coisa toda. Estou convencido que não, sou otimista. Mas o ponto-chave é esse, o ato de organizar é um ato que pressupõe o outro. E tudo o que vem desse efeito não é possível de ser feito para um indivíduo, não é? Porque precisamos sempre de dois, não é? Quando tu juntas partes, seja átomos, sejam células, ou seja, seres humanos, emerge sempre qualquer coisa. Não é? Nós juntarmos átomos emerge a célula, se juntarmos células emerge órgãos, ou multicelular, e se juntarmos humanos emerge uma sociedade, emerge a capacidade de pensar, de refletir, a abstração da arte e de sonhar o futuro. Portanto, essas emergências são naturais quando nós juntamos coisas que não estão juntas, não é? E, portanto, essa capacidade o indivíduo não consegue ter sozinho. Ele precisa do outro para fazer essa magia.